Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho, nós do canal Comando Semente da Luz. Estamos de volta hoje, dia 15 de julho de 2026, para a última sequência da constelação de Centauro, Centauro parte 4, aula de número 111. Vamos então aqui focar na mente, coração, pineal, chamatrina e darmos início àquela primeira etapa de respiração, meditação e ancoramento. Inspire. Coloque para dentro de você o éter, o oxigênio, por 17 segundos. Retém. Inspire. Faça esse ciclo algumas vezes. Coloque para fora. Depois de colocar para dentro, como eu sugeri, expire todo o gás carbônico a cada ciclo, fazendo sair elementos, painéis, energias que não pertencem mais a você nesta existência. Faça com que o oxigênio e o éter junte-se à água, a água que já está em você, formando assim uma enorme poção com elementos fundamentais para você realizar o seu Qigong. É o ressignificar de você mesmo, ressignificando a obra e futuramente o próprio Criador. Em nome de Rancor, Rukida, Druxus, Sukalá, Mina, Kadisha, Vovó Maria Conga, Santo André ao 29, o dragão da água, e a irmã Kiram, e todos os nossos demais amados guias, mestres de toda a nossa família estelar. Vamos a Adonesh, borda do Prata Vonal, de onde a Etaquitei e Mitrael vão nos oportunizar energia ao mar através do portal Avona Shantar. Essa energia Aka, energia Almara, chega inicialmente aos filhos paradisíacos, deles as ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes. E dentre eles, as Tasheram, comandante siriana, se destacam, entram nesse círculo maravilhoso de seres envolvidos em projetos. Manipulam energia e entregam a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando os tronos Exu e Pombagira. Eles montam uma redoma dourada que nos envolve, é o nosso mercado de proteção coletivo. Como eles estão ligados às nossas tronqueiras, a rede de proteção se amplia. Eles abrem círculos concêntricos à nossa volta, alocam a equipe de dragões, deixam-nos no centro dos círculos, entregam a mesma energia a pretos velhos e caboclos de Aruanda, que se aproximam, espalham os seus cearistas, iniciam pequenas intervenções em cada um de nós, e nós, no centro dos círculos, nos colocamos a montar o nosso próprio mercado de proteção local, individual, habilitando-nos assim todos a irmos a Gaia, Pachamama, no número quê? No Sol central do planeta. Lá, solicitamos aos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica e a ascensão da energia do cristal orgânico Astrastone até as solas de nossos pés. Tornozelos, joelhos e quadris entrando no seu organismo, parando então no chakra básico, o Muladhara, o chakra raiz, que por sua vez se liga ao corpo átmico da tríade superior. E de lá, atrai a energia do Kundalini, que do chakra básico inicia sua ascensão como 2 serpentes douradas até o coração, ligando o motor Taurus, acionando a chamatrina, ascendendo até a pineal. Na pineal, essa glândula desencrostada abre a sua mente, ampliam-se os seus horizontes, fazem crescer a sua já enorme
Malha Truidão. Kang Shampam. Kang Shampam. Kang Shampam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hare 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 Kara. Hare 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 Kara. Assim é. Assim está feito. Antes de dar continuidade aqui, eu vou fazer mais uma recomendação que eu gosto muito de fazer de filmes e séries para vocês. Mais um filme da Prime Video, Destruidores de Estrelas. Como eu falei para a Edilana, assista e ouse não chorar. É mais um dos filmes que aborda tão bem aquilo que eu falo da relação com outras constelações, com outros seres. É engraçado, você que estuda aqui com a gente, se você assistir esse filme, você vai ver eles falarem de tal set, Jefferson e Eridani, porque eles falam dos eridianos, e aí você vai identificar muita coisa comum do estudo nessa apresentação na forma de um filme. Outra coisa que é bom de identificar nesse filme, sem dar spoiler, você vai perceber, você vai notar que ela é baseada numa relação entre um ser humano e um extraterrestre. Ele é extraterrestre, não é extrafísico. Ele é bio. Ele tem algo de bio. Mas você percebe até no biológico como eles têm algumas diferenças para o ser humano. Ele não tem certas percepções, não só mentais, como no próprio vocabulário dele. Ele não consegue absorver na íntegra certos sentimentos, certas sensações, por causa daquilo que eu falo para vocês, que só o ser humano é capaz de. Eles vão juntos solucionar um problema, que aí você vai ter que ver o filme para poder entender. O filme é longo, é maravilhoso. Eu já vi mais de uma vez. É aquele filme, mais um daqueles filmes para estudo. Ele faz várias abordagens sobre física quântica, biologia molecular, algumas áreas bem avançadas da ciência. E é claro que nem tudo ali eles dão os nomes reais, mas há estudos, inclusive, que apontam que esse tipo de evento que você verá no filme já ocorreu e passou batido para a gente, que é pessoa comum. Você vai ver como é que há uma gama de seres, uma faixa de seres que trabalham em prol da humanidade, podemos dizer assim, mas não são conhecidos, reconhecidos, não são alardeados, não aparecem, muitos desaparecem, e o próprio filme vai mostrar como que isso acontece e por quê. Mas vamos lá, então, aqui na nossa aula de hoje, depois de, como eu já tinha falado também outras vezes, né? Depois de uma não apresentação dessa aula na semana passada, ela está chegando hoje, ela encerra aqui. Depois a gente vai ter a aula 112 com 3 constelações, a aula 113 com outras 3, até que mais lá na frente, na 114, a gente volta a trabalhar uma só, e que pode demorar um pouquinho mais. Não creio que demore tanto quanto a de Centauro, mas pode demorar um pouquinho mais. Vamos começar aqui no engajamento em projetos. Se você não lembra da última aula, que já tem 2 semanas, a gente parou falando muito do comando Astar. Lembra? A parte 3 de Centauro era aquela que a gente falou basicamente sobre o comando Astar. Não significa que acabou, não, tá? Na própria continuação, que é a próxima aula, que tem outras 3, volta-se a falar um pouquinho do comando Astar, claro, dada a importância, o valor e a permanente participação deles em praticamente tudo. Então vamos lá. Seres humanos e não humanos na Terra hoje. Ué, mas tem ser não humano na Terra hoje? Já falamos sobre isso algumas vezes, né, gente? Alguns até estão instalados como humanos, outros nem humanos são, e assim como eu falei sobre o filme, aparecem ou não aparecem com constância, não são revelados como deveriam ou como poderiam. Todos eles estão instalados nos diversos projetos
Sendo que, dentro do plano biológico, que eu estava falando ainda agora, há aqueles que são do Império de M45, da Federação de Alcione e a de Centauro, que a gente está vendo terminar hoje. Que são as duas com as maiores capacidades de instalação de seres. Que duas? Duas federações. A Federação de Alcione e a Federação de Centauro. Então, você pode fazer parte disso. Ainda que se você fizer parte de uma outra, também não tem problema nenhum, tá? Com pelo menos essas duas, 60% da população mundial apta ao despertar espiritual nos próximos anos. Olha o grau de importância de Alcione, que nós já estudamos, e de Centauro, que nós estamos estudando. O restante acaba por ficar dividido entre os outros grupos, como eu falei, eles existem. Presentes na Terra, como os de Sírios, eu já me identifiquei como sendo de lá, como vários de vocês sendo de lá, Aldebaran, Próximo, Amares, Capela, Arcturus e Betel. Fora outros que podem haver e que nós não temos acesso direto nesse momento. Como está ali, ó. Outros ainda menos conhecidos. Lembra que aqui eu estou focando nesse informe na questão bio. Obviamente, vários não bio, vários extrafísicos, já se inseriram aqui. Outros começam a se inserir e fazem parte daqueles não conhecidos ou menos conhecidos. O mais importante que você precisa entender depois da análise que eu vou fazer, antes da análise que eu vou fazer da imagem ainda, tá? Lá em cima eu falei de despertar espiritual e você pode ter se espantado com esse percentual tão grande. Mas quando eu falo 60% é da população apta. Tanto que eu reforço aqui, ó. 60% mais do não gado. Então, pega a população mundial, tira o gado, que é a maioria, aí vai sobrar 3%, para os mais otimistas, 5%. Dos 5%, 60% fazem parte dessas federações. Então, vocês aqui que são de Sírios como eu, já são parte de um percentual menor dentro do gado. Entendeu? Vamos ali, ó. Essa imagem ficou muito bonitinha. Aqui, ó, eu não vou ler todas para vocês, mas os 60%, ó, estão ilustrados aqui. Seres, tá? Desse grupo. Aqui fora, como se tivesse o gado, fora isso. E aqui, esses lugares todos que eu coloquei aqui, ó, estão listados aqui, ó. Tá? E, mais uma vez, a questão do DNA, estou falando aqui, plano biológico, né? As muitas manipulações genéticas que foram feitas por todos esses seres, e ali eu envolvi M45 e a conexão entre ela, Alcione, ou Alcione e Centauro. Tá? Isso é uma ilustração dos projetos e das muitas influências. Você faz parte desse grupo. Mas se não fizer parte desse grupo, faz parte de outros que atuam ativamente ou tanto quanto ou muito similarmente. Sobre 60%. O setor de Pleiades está no âmbito de Órion, assim como o nosso sistema solar e Centauro. Todos fazem parte desse mesmo âmbito. Por quê? Por estarem no chamado braço espiral de Órion. No nível 0 das aulas, nós trabalhamos sobre esses braços espirais. Esses 60% representam seres que estão em busca de um despertar, com foco na elevação do seu padrão psíquico e mental, estando aptos a serem contactados. 2 detalhes importantes. Não são seres despertos todos, estão em despertamento, não são perfeitos, não estão plenos, estão em processo, e não é só aqui nesse canal que você vai poder encontrar esse caminho. Não somos gurus, não somos religião, e não estamos plantando aqui certeza de nada. Não somos um canal de autoajuda. Eu quero que você apenas estude, busque. O meu foco é despertar em sua mente códigos que vão fazer com que você se identifique com esse informe. Caso não venha a ser assim, você vai encontrar isso em outras possibilidades. Tanto que essa questão dos contactados que não dependem só de nós, aqui, ó, muitos já estão sendo.
Nós estamos sendo, vocês estão sendo, e vários outros estão. Por mais que haja muita invenção, muito exagero, muito deslocamento informacional, há muita coisa boa. Tanto que eu cito esses filmes e séries que são uma fonte. Eu já citei vários autores, livros, que servem para vocês de fontes fabulosas. Tá? Então, por isso que está ali, ó, que eu chamo de braços de Órion, inclui Centauro, o nosso sistema solar e as Pleiades. A diferença entre os grupos de Pleiades e de Tolema, por exemplo, reside na inteligência emocional. E, basicamente, os grupos de Pleiades estão mais desenvolvidos no estudo das emoções e dos sentimentos da raça humana, enquanto os grupos de Tolema têm um foco maior na conotação mais intelectual e no raciocínio lógico. Ilustrando aqui, ó, inteligência emocional, inteligência lógica e raciocínio. Beleza? Como eu falei, ó, ia voltar o comando star e aqui ele já retorna mais uma vez. Ó. Abrangência do comando star e abrangência de Centauro. Como o comando star possui membros de diversos setores da galáxia no nível biológico e de inúmeras locas no nível plasma, lá do Orum, acaba por ser ele mais abrangente em muitos aspectos no que diz respeito aos resgates e à capacidade de conexão com os dois universos gêmeos, Nébadon, Brahmaloka, ou universo biológico, e Orum. Nomes diferentes para as mesmas localidades. Então, você vê aqui, ó, essa lógica do biológico e do plasma. Universos gêmeos que eles são em planos existenciais diferentes. As múltiplas funções do Comando Star e da Federação de Centauro acarretam em tarefas complexas distribuídas entre os grupos que habitam e atuam em diferentes faixas de realidade. Esses planos aqui, ó, podem também ser entendidos como faixas de realidade. Além da nossa simples estrutura galáctica. Vai além do nosso óbvio. Tá? A OBS-1 está focando nesses grupos aqui. Ó. Os que escutam essas informações com razoável naturalidade são parte desses grupos. É o que eu falo para você. Se você ouve isso e não enlouquece, e não pira, e não abandona com facilidade, e não acha que é uma coisa assim totalmente fora da média, você é muito capaz, muito provável que faça parte desses grupos. Eu estou chegando aqui no último slide de estudo. Como eu falei dos próximos, os próximos, como eles vão ter 3 constelações cada, eles vão acabar sendo um pouquinho maiores. Eu vou apresentar a tabela de cada um deles e a parte escrita com as explicações que são interessantes para o nosso trabalho. Por isso que vai ficar um pouquinho maior, mas não vai ser nem tão mais longo, porque quando você tem o slide da tabela, a tabela já pega um pedaço muito grande e ali não tem muita informação a dar, além do óbvio que vai estar claro ali na tabela. Tá? Canalizações e conexões com a Star. Assim sendo, muitas canalizações recebidas desde os anos 60, para você ver como é que é interessante, a gente acha que isso é muito moderno, né? Estamos aqui em 2026, a gente acha que a gente é lançamento do último suprassumo. Não. Desde a década de 60, quando vários de nós nem aqui estávamos ainda, isso já havia acontecendo. Então, desde lá, essas muitas canalizações, elas são somente fragmentos do que realmente representa a estrutura Star. É como se cada canalizador, ao longo do tempo, fosse capaz de captar apenas parte das funções do comando Star e determinadas atribuições dos grupos internos que trabalham para essa estrutura. Então, está aqui, ó, como se a estrutura fosse isso aqui, ó, e você consegue transferir fragmentos, desde a década de 70, 60 até hoje. Nós mesmos que fazemos contato com o Comando Star, não conseguimos acesso na íntegra. Por isso que muitas informações ainda vêm truncadas, parciais. Quando eu falo sempre para vocês, o percentual da canalização ele é menor do que o da busca, do estudo, do conhecimento vindo de outras fontes e de livros,
ou produzidos por nós como encarnados, coisa que essa nova mediunidade que eu falo tanto para vocês nos permite realizar. O comando estelar segue as ideias de Michael, vindo lá de cima, lembra? Filho primordial e do filho paradisíaco Mika. Mitch, lá atrás, você estudou isso comigo no nível 0 e depois no nível 1, propôs uma criação nova. E Mika admitiu aqueles projetos e filhos paradisíacos distintos em Nébado, que deu essa ideia da diversidade. O comando estelar abraça como membros, colaboradores ou permanentes, diversos seres de linhas ou comandos estelares distintos. Aí mostra também como que nós somos tão diversos. Então está aqui o que eu chamo de comando estelar. Ó. Nós somos do comando da luz. Nosso comando estelar é o comando da luz. O comando da luz, ele abriu aqui em Nébadon, focando hoje na Terra, um braço, comando semente da luz, cujas sementes são esses seres, como vocês, que trabalham, estudam por esse trabalho. Está aqui, ó. O comando estelar, ou um comando estelar qualquer, ele tem estrelas, sementes estelares, como está aqui, ó, Star Beings, de vários tipos. Naves, ordens, comandos, grupos, seres, a partir da lógica de místico, uma criação nova, que tentou propor projetos distintos. Sobre isso também já falei algumas vezes. E eu vou fechar hoje, ó, sem provavelmente uma mensagem escrita, só mostrando para você como é diversa essa incrível categoria, essa estrutura que é o comando Astar. Olha aqui no fundo, ó, você vai identificar como se fossem pontos riscados por vários pretos velhos e caboclos e exus e pombagiras. Não parece um ponto riscado? E vários deles são. São essas imagens que esses seres trabalham, com círculos concêntricos, setas, estrelas e a diversidade, ó. Você procura aqui direitinho, humano na íntegra, você não encontra nenhum aqui, ó. Totalmente humano, essa parece um pouco humana, essa também são humanoides, esse aqui também, esse aqui traz também um pouquinho, mas a grande maioria é híbrido, é draco, é reptiliano, aqui nem tem muito insectoide, mas tem vários tipos de seres, como os aviários, que também aqui não aparecem, então. Deu para entender? Fechando hoje, parte 4, constelação de Centauro. Próxima aula, 3 outras constelações em seguida, em 2 anos. Kan Shampam. Kan Shampam. Kan Shampam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hare 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 Kara. Hare 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 Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço, fraterno e amigo. Deixe seu like. Vamos tentar hypar esse vídeo. Deixe, se possível, oportunize o link do canal para mais pessoas, para que nós possamos divulgar o nosso trabalho para mais outros seres, além de somente nós mesmos. Eu continuo frequentando com mais constância o NUME, é o nosso local aí em Benfica, São Cristóvão, local físico, presencial. Caso você queira aparecer, é claro que aqui no Rio de Janeiro é mais fácil para quem já é daqui da cidade do Rio de Janeiro. Na semana passada foi um dia que eu não pude ir, foi uma exceção nas últimas semanas. Nessa semana agora nós temos um trabalho especial que é interno, não é aberto ao público. Na outra já vou estar viajando. E na subsequente eu pretendo retornar normalmente. Então, eu viajo nesse final de semana, pegando a outra semana toda, e obviamente pretendo de lá passar algumas informações para vocês, fazer algumas imagens do local, que eu vou deixar guardado como surpresa para vocês na hora que eu chegar lá, para que vocês possam vivenciar comigo, talvez ancoramentos, exercícios, respirações, em locais tão diferentes como esse que você vai perceber que eu estarei tentando me juntar
a vocês em pensamento e energia e aos seres que lá estão trabalhando conosco. Até o nosso próximo encontro.